alunos do segundo ano. Agora a gente vai recomeçar a semana 2 do PET 2, falando de síntese de proteínas. Nós trabalhamos as células, né? A unidade mínima e funcional dos seres vivos. Falamos de cada organóide celular e de cada estrutura, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E agora a aula de hoje é sobre o núcleo celular, responsável pela síntese de proteína. Afinal de contas, por que a gente precisa produzir proteínas? Primeiro, é a composição maior da nossa célula, massa celular. Ela também pode atuar como enzimas, as mesmas enzimas que quebram os nutrientes vindos do processo de digestão. Ela é construtora de tecidos, além de controlar diversas funções no organismo. Então, eu preciso, sim, de produzir proteínas constantemente e várias vezes para eu manter a minha composição celular, a minha quantidade de enzima, a construção dos meus tecidos, além de várias outras funções que as proteínas exercem no nosso organismo, tá? Então tá, mas aonde que eu vou conseguir produzir proteínas? A gente precisa partir de uma estrutura extremamente importante de todas as células, que é o núcleo celular. Aqui dividido pela membrana nuclear, que o PET insiste em trazer como carioteca. Você tem esses poros por onde vão sair as informações em direção ao citoplasma, você vai lembrar disso daqui a pouco que eu vou falar. A cromatina, que é o próprio material genético, o nucleolo, que tem uma função importante, inclusive na produção dos ribossomos, e esse material gelatinoso que constitui o núcleo. Então, tudo isso, o envoltório celular, uma dupla camada lipídica, que é a carioteca ou membrana nuclear. Poros nucleares, por onde vão passar os nutrientes, e vocês vão perceber isso na minha aula de hoje. A substância aquosa gelatinosa chamada de nucleoplasma, além da cromatina, que é a molécula de DNA, e o nucleolo, que é formado por proteínas, além do RNA ribossômico e do próprio DNA. Então, tá bom. Então, o produzir proteínas é muito tranquilo, porque é igual uma receita de bolo. Para fazer um bolo, você não vai precisar de farinha de trigo, de ovo, de leite, de fermento, não é isso? Só que existe uma ordem para você colocar esses ingredientes e tem uma forma de fazer. Então, você tem os ingredientes, que são esses que eu falei, e tem um modo de preparo. Então, esse modo de preparo, ele tem que ser obedecido para você ter um produto final. Dentro da produção de proteínas é a mesma coisa. Você precisa de uma receita, você precisa de alguém para ler essa receita e você precisa de ingredientes para que essa receita seja feita. Ok? Então, primeiro, aqui eu tenho uma dupla hélice, que vocês todos devem conhecer, que é a molécula de DNA, tá? Então, aqui está escrito muito bem assim, ó, 5 tracinho, 3 linhas. É o sentido da vida, tá? Então, o que acontece primeiro? A primeira coisa para se produzir proteína é você abrir essa fita e duplicar essa hélice chamada de DNA, tá? Então, a primeira fase é essa, a duplicação do DNA. E eu queria muito que vocês prestassem atenção para esse processo. Por quê? Porque eu vou precisar de uma série de enzimas que vão promover essa duplicação. Ah, mas eu preciso guardar o nome dela? Sim, é necessário que você guarde que a helicase vai produzir a abertura dessa molécula de DNA, que é uma dupla hélice, a girase, que vai manter essa abertura, a primase, que vai sintetizar os primes de RNA, que vão ser os pontos de iniciação da própria síntese de proteína, e a polimerase, que vai continuar a síntese. Então, eu posso dizer
que esse processo ele é chamado de semiconservativo. Mas o que significa ser semiconservativo? Olha só, uma das suas moléculas recém-formadas, ela vai conservar uma das cadeias que a originou e a outra é nova. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem 4 fitas, sendo que 2 serviram de moldes. Então, eu tenho 2 originais e 2 que eu copiei. Daí o nome de duplicação do DNA. Para que o processo de síntese de proteína aconteça, eu preciso da participação dos RNAs, que são 3. O ribossômico, o mensageiro e o transportador. O ribossômico vai formar os ribossomos que são extremamente importantes para fazer a leitura da síntese de proteína. O mensageiro que vai lá naquela molécula que eu acabei de duplicar para recolher o RNA dela. E o transportador que no final vai levar à formação dos aminoácidos que ligados vão formar as proteínas que vão constituir os nossos tecidos, que vão virar enzimas, que vão fazer parte da massa das nossas células, ok? Aí vem agora a segunda fase. Então, a primeira é a duplicação do DNA. Então, eu precisei abrir a fita e fazer 2 a partir dela. Mas para quê? Porque agora eu vou transcrever. E para isso, eu vou precisar do RNA mensageiro, que vai lá naquela fita recolher os primes de RNA para poder levar para o citoplasma, passando por aqueles poros que estão na membrana nuclear que eu mostrei lá atrás. Então, presta atenção. Nem toda sequência do DNA que foi duplicado vai ser transcrito. Então, eu vou pegar alguns pedaços. Daí o nome de primes de RNA. Então, alguns pedaços serão transcritos, ok? Então, essa etapa de transcrição, eu vou pegar o DNA, que é o meu molde, para a produção do RNA. E isso ainda acontece lá no núcleo, só que eu vou precisar da participação ativa do RNA mensageiro. Tá? Então, o que acontece isso? Como que acontece? O RNA mensageiro vai recolhendo aqueles pedaços de genes, transcrevendo para o RNA, né? Porque ele é um RNA mensageiro. Então, ele vai lá recolhendo as informações que estavam na dupla hélice que foi duplicada e vai passar pelos poros que estão na membrana nuclear e levar em direção ao ribossomo, onde vai acontecer a última fase, que é a tradução, tá? Eu sei que falando assim parece complicado, mas vocês vão ler, eu vou passar esse vídeo, tem mais 3 vídeos que eu vou mandar para vocês possam estar se adaptando, entendendo esse processo. Depois eu vou mandar separados 3 vídeos para vocês. Então, o que é? Então, eu tenho a primeira fase, que é a duplicação. Então, de 2 fitas, eu tenho mais outras 2 novas, não é isso? Depois eu pego o RNA mensageiro e vou lá naquela fita que eu abri e vou recolhendo os primes, mas dessa vez como RNA, não mais DNA, e vou passar pelos poros da membrana nuclear e ir em direção ao ribossomo. Quando eu chego no ribossomo, o ribossomo ele tem 3 espaços, tá? Então eu tenho o sítio de entrada, aqui eu tenho o sítio de saída e aqui é a área onde eu vou receber um novo RNA, que a gente chama de transportador. O que esse RNA transportador vai fazer? Ele vai trazendo o anticódon. Ah, mas eu não sei o que é anticódon. Nós não sabemos, vocês já estudaram isso, que o DNA ele é formado por 4 bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina e citosina? Que toda adenina vai se unir com a timina e toda a citosina com a guanina e vice-versa? Não é assim? O
Isso é lá na dupla hélice. O RNA, ele não tem a timina. Então, quando ele vai ler o DNA, tudo que era timina, ele vai substituir por uracila, ok? Então, você vai ter uracila, você vai ter guanina, você vai ter citosina e você vai ter adenina. Então, o que é esse anticódon? Quando chega aqui, ó, o RNA transportador vem trazendo um anticódon. Se aqui no RNA mensageiro vem a sequência AUG, o anticódon vai ser o contrário, mas também é RNA. Se aqui é A, aqui vai ser U. Se aqui é U, aqui vai ser A. Se aqui é G, aqui vai ser C. E nesse momento eu tenho a produção de um aminoácido. Aqui eu tenho até o aminoácido de iniciação, tá? Que é a metionina. E a partir daí vai vindo outra sequência com outras letras, vai virar outros RNA transportadores para poder se ligar. E dessa maneira eu vou produzindo aminoácidos que por ligações peptídicas vão se mantendo unidos, originando as proteínas que nós precisávamos tanto de produzir, tá? Então, presta bastante atenção. À medida que a proteína vai sendo formada, o ribossomo vai liberando ela. Ela tem um monte de coisa para ela fazer. Ela tem que virar massa, ela tem que construir tecidos, ela tem que virar enzima, ela tem que virar constituinte do corpo. Então, ela tem várias funções, tá? Então, a tradução, ela pode ocorrer tanto nos ribossomos que estão dentro do citoplasma, como também no retículo endoplasmático granuloso, que lá atrás na minha aula vocês perceberam que tinha ribossomos aderidos a ela, tá? Então presta bastante atenção que é o fim da síntese, né? Então a molécula do RNA mensageiro ela vai sendo transportada de códon a códon pelo ribossomo até encontrar um códon que vai terminar. Então, na hora que estiver naquela fita, ó, na hora que estiver passando aqui nessa fita, o que vai acontecer? Na hora que estiver passando a sequência UAA, UAG e o GA, significa que acabou a síntese naquele local. É lógico que vai começar um novo processo de síntese, mas aquele processo de produção de proteína daquela proteína acabou aqui. Tá? Então, essa é a última etapa, conhecida como finalização. Então, o que é importante? Esse vídeo ele vai ficando grande porque eu te falo a ideia geral do que é produzir proteínas, que é tão falado nesse PET 2. Então, primeiro, essa parte da tradução ela vai ocorrer fora do núcleo. Então, eu tenho a duplicação que ocorre no núcleo, a transcrição que ocorre no núcleo, mas a tradução vai acontecer fora. Mas aonde? Nos ribossomos que estão no citoplasma ou aderidos no retículo endoplasmático granuloso. Aí eu tenho falado muito a palavra códon. O que é códon? São aquelas 3 letrinhas unidas ali, 3 bases, a cada 3 grupos, né? A cada 3 bases nitrogenadas eu tenho um códon. Não é isso? Então, 3 bases, um aminoácido. E o importante disso tudo são esses 2 pontos que eu queria muito que vocês lembrassem. Que a síntese de proteína ela é redundante. O que significa isso? Significa que, no final, lá no ribossomo, na hora que eu vou produzir os aminoácidos, eu tenho que levar em consideração um detalhe. Um mesmo aminoácido pode ser codificado por várias letras. No caso aqui, ó, a fenilalalina, ela vai ser a trinca UUC ou UU, tá? Mas é universal. Por quê? O UU vai ser somente a fenilalanina. Eu gostaria muito, gente, que vocês pelo menos assistissem 2 vezes esse vídeo, porque síntese de proteína não é fácil. Eu vou mandar mais 3 pequenos videozinhos para vocês irem se inteirando do assunto. É o que pede o PET, é o que fala o PET da semana 2, então é para estudar, é para levar a sério. Então fica aí o recado para vocês para essa semana. Vamos estudar a síntese de proteína. Então, aqui eu estou te passando um videozinho
Vou mandar mais 3 videozinhos pequenos falando de cada fase separadamente em mãos à obra, ok? Um beijo para vocês e uma excelente semana, tá bom? Beijos, tchauzinho.